feliz véspera de Natal para você! O Gazeta Esportiva desta quarta-feira tem uma edição muito especial, mostrando como foram os principais campeonatos que agitaram a temporada do futebol brasileiro em 2014. Começamos com o mais tradicional torneio de futebol das categorias de base do Brasil. A Copa São Paulo teve a participação de 104 clubes de todos os cantos do país e uma equipe do Japão. E numa final digna de um dos principais clássicos do futebol brasileiro, o Santos venceu o Corinthians e conquistou o bicampeonato. 2014 começou e a bola rolou pelo maior torneio de futebol júnior do país. A garotada do Palmeiras teve vida curta na copinha deste ano. Depois de passar pela fase de grupos, o Verdão caiu no primeiro jogo eliminatório ao perder por 4-3 do Flamengo de São Paulo. Já o São Paulo chegou até as quartas de final, mas deu adeus à competição após ser goleado por 5-1 pela boa equipe do Atlético Mineiro. Enquanto isso, Corinthians e Santos foram avançando. Na semifinal, o Peixe pegou o mesmo Atlético que eliminou o São Paulo e venceu bem, por 3-0, com direito a 2 gols do atacante Stefano Yuri. Já o Corinthians, clube com mais conquistas da Copinha, encarou o Fluminense na semi e com 2-1 no placar, garantiu vaga na finalíssima do torneio. Tradicionalmente disputada no dia do aniversário da cidade de São Paulo, 25 de janeiro, a final da Copinha teve casa cheia no Pacaembu. Dentro de campo, os meninos do Santos fizeram 2-0 ainda na primeira etapa, com Diego Cardoso e Serginho. O Timão chegou a diminuir no segundo tempo com Malcom. E buscou o empate a todo custo. Mas o Peixe se segurou e garantiu a vitória por 2-1. Vai pegar a bola, vai apitar o final de jogo, termina! E o Santos é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. É o motivo de... Pela terceira vez na história e pelo segundo ano consecutivo, os santistas soltaram o grito de campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. De um passado e um presente só de glórias, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A Copa São Paulo a gente participará em 2 pontos. Vou começar pelo lado negativo, meu querido Chico Lang. Diga. 104 clubes. A gente tem repetido isso todos os anos. É algo absurdo. Não dá para você realmente avaliar novos talentos com essa quantidade tão grande de jogadores e de clubes, a não ser aqueles que chegam realmente na decisão. E o Santos vem ratificando o bom trabalho feito na base, não por acaso é bicampeão,
sempre revelando novos talentos, novos jogadores com muita qualidade. E o Santos, quando chamava a matéria, a Michele falava do clube japonês que participou da Copa São Paulo. E com um futebol bonito, sabe? Um padrão tático bem definido. Aí o Santos apareceu no meio do caminho do clube japonês, babau, já era. O Santos acabou atropelando e chegando à decisão contra o Corinthians, uma decisão de muita rivalidade. Boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Eu digo a vocês o seguinte, o Santos mereceu o título, mereceu porque realmente teve uma equipe muito mais ofensiva, muito mais armada para vencer o Corinthians na final. E durante o campeonato, ela mostrou ter capacidade para sair de resultados difíceis, né? Então, por isso que eu acho que mereceu o Santos. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Acho que não deveria ter acontecido essa Copa São Paulo. Essa Copa São Paulo, no ano de Copa do Mundo, foi um torneio que apertou muito o calendário. Prejudicou um pouco a preparação dos clubes, a própria preparação da seleção brasileira. Um campeonato que acabou se perdendo no calendário muito forte que era a Copa do Mundo no Brasil, né? Outros campeonatos aí que nós vamos falar acabaram sendo prejudicados. Você imagina a copinha. Não era para ter copinha, eram de Copa do Mundo. Então vamos fazer um torneio internacional, vamos fazer um torneio de seleções, vamos fazer uma coisa mais criativa. Bom, o Campeonato Paulista teve uma das maiores surpresas dos últimos tempos. Depois da conquista pelo São Caetano em 2004, o Ituano voltou a desbancar São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos e ficou com o título de 2014. Vamos rever como foi a conquista do time comandado por Juninho Paulista e o desempenho decepcionante dos grandes. A vitória do Palmeiras de virada sobre o Linense no dia 18 de janeiro marcou o início do Campeonato Paulista de 2014. E a grande novidade para a temporada vinha na fórmula de disputa do torneio. 20 clubes divididos em 4 grupos com os 2 melhores de cada chave avançando à fase seguinte já de mata-mata. As 4 grandes torcidas do estado começaram o ano com esperanças diferentes. Enquanto o Santos investiu milhões na chegada do centroavante Leandro Damião e o Palmeiras manteve a base campeã da Série B em 2013, São Paulo e Corinthians apostaram basicamente nos mesmos elencos que terminaram o Brasileirão do ano anterior no meio da tabela. Entre os times do interior, o que mais chamou a atenção logo de cara foi o Audax, comandado pelo jovem técnico Fernando Diniz. A constante troca de passes, além da proibição imposta pelo treinador dos famosos chutões, fizeram todos os olhos do campeonato se voltarem para a equipe de Osasco. Porém, o jeito de jogar do clube, às vezes, trazia algumas complicações, como na noite em que o Audax enfrentou o São Paulo e a zaga viveu um jogo de muitas trapalhadas. O campeonato começou morno e demorou 4 rodadas para esquentar, quando o primeiro clássico aconteceu. Na 4ª rodada do Paulistão, o Santos atropelou o Corinthians na Vila Belmiro por 5-1. E o São Paulo, no mesmo dia, fez 6-3 em cima do Rio Claro. A humilhante derrota corintiana repercutiu mal dentro da torcida do Timão. Organizados perderam o limite da cobrança e invadiram o CT do clube 2 dias após o revés contra o Peixe. Uma rodada depois, o Palmeiras recebeu o São Paulo no Pacaembu e venceu com gols de Valdívia e Allan Kardec, que na época ainda defendia as cores do Verdão. Mas uma das coisas que mais chamaram a atenção naquele duelo foi esse lance entre Rogério Ceni e o chileno, quando o goleiro tentou passar a perna no meia após o primeiro gol do verde. A pequena confusão não teve maiores desdobramentos, com o destaque ficando mesmo com a vitória palestrina. O Palmeiras viveu uma fase boa no começo da temporada. No dia 16 de fevereiro, pela 8ª rodada, e ainda sem perder no campeonato, o time de Palácio da Itália jogou contra o Corinthians no Pacaembu, com o mando sendo corintiano. O time de Parque São Jorge foi melhor durante a partida. Perdeu algumas chances claras de gol e obrigou Fernando Praz a trabalhar muito, especialmente no segundo tempo. A
Até que em boa jogada pela direita entre Fagner e Guilherme, a bola veio cruzada, livre para Romarinho só empurrar para as redes e fazer 1-0 Corinthians. A vantagem corintiana se manteve inalterada até os 37 da segunda etapa, quando Allan Kardec cabeceou com força e deixou tudo igual. O placar não teve mais alterações, o derby terminou assim, 1-1. O clássico seguinte do Paulistão aconteceu no Morumbi entre São Paulo e Santos pela 10ª rodada. Apesar das boas chances durante a partida, o placar não saiu do 0-0. O lance que mais chamou a atenção naquele duelo foi o pênalti de Paulo Miranda em cima de Rildo, mas que acertadamente o árbitro voltou atrás devido ao impedimento no início da jogada. Na 13ª rodada foi a vez de Corinthians e São Paulo se enfrentarem num jogo bem movimentado e cheio de gols. O zagueiro Antônio Carlos, de uma maneira bizonha, marcou contra o primeiro gol do Corinthians. Ganso, neste golaço, empatou ainda no primeiro tempo. Já na volta do intervalo, Douglas fez boa jogada pela direita e Pabon cruzou para Luiz Fabiano completar. Virada São Paulina, 2-1. Mas o zagueiro do tricolor Antônio Carlos não queria uma vitória fácil e fez mais um contra. Dessa vez ele foi tentar cortar o cruzamento de Guerreiro e mandou de novo contra a própria meta. Sorte do Antônio Carlos e do São Paulo que Rodrigo Caio fez mais um nesse jogo de cabeça e garantiu a vitória do tricolor. O último clássico da primeira fase aconteceu na Vila Belmiro entre Santos e Palmeiras. Mas o jogo não valia tanto assim. O duelo aconteceu na última rodada e com os dois times já classificados para o mata-mata. E serviu apenas para definir quem seria o líder geral do Paulistão. A partida terminou com vitória santista por 2-1. Neto e Thiago Ribeiro marcaram para o Santos, enquanto que Allan Kardec descontou para o Palmeiras. Mas a polêmica maior do campeonato aconteceu uma rodada antes. Tudo isso porque o Corinthians, que vinha mal na tabela, empatou sem gols fora de casa com a Penapolense. Aliado a isso, no mesmo dia, o São Paulo acabou derrotado no Morumbi para o Ituano por 1-0. O problema é que o time de Itu brigava pela classificação e o revés tricolor acabou eliminando os corintianos do torneio. Tudo isso levantou a suspeita que o São Paulo havia entregado o jogo de propósito para prejudicar o rival. Cada um sabe com que consciência coloca no travesseiro para dormir. Não dependia de nós a classificação do Corinthians, dependia deles. Futebol, tudo é possível. Eu não me preocupo com o Corinthians, isso não é problema meu, entendeu? Deus do futebol estão lá em cima e eles sabem conduzir bem o comportamento de cada um quando a bola rodar lá na frente, né? Então nós vamos esperar o que os deuses do futebol vão fazer. Passada a polêmica, a fase final do Paulistão começou já com uma zebra daquelas. Em jogo único, São Paulo teve uma péssima atuação contra a Penapolense e acabou eliminado nos pênaltis em pleno Morumbi. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu a Ponte Preta e não teve trabalho para avançar para semis. 4-0 com direito a show da garotada da base santista. Do outro lado, o Ituano conseguiu a classificação nos pênaltis contra o Botafogo. E o Palmeiras se garantiu a fazer 2-0 no Bragantino. Já nas semifinais, o Santos teve muito trabalho contra o Penapolense. Após sair na frente no placar, o time do interior chegou a virar o duelo, mas não suportou a pressão santista. O Peixe, por sua vez, conseguiu a classificação para a final apenas aos 41 do segundo tempo, no gol de Stefano Yuri. Já o Palmeiras decepcionou a torcida no Pacaembu contra o Ituano. Num jogo marcado pelas lesões de seus principais jogadores, o Verdão acabou derrotado no fim do jogo. Este chute de longe de Marcelinho, que Bruno, que havia entrado no lugar do machucado Fernando Praz, não alcançou. O Ituano estava garantido na final do campeonato. As duas partidas da decisão do Paulistão foram marcadas para o Pacaembu. E no primeiro jogo, quem esperava um Ituano recuado diante do Santos se enganou redondamente. O time do interior dominou o duelo e acabou saindo vencedor. 1-0, anotado nesse belo gol de Christian. O segundo jogo da final começou com o Santos pressionando, mas o gol que o time da Baixada precisava só saiu no final do primeiro tempo, na cobrança de pênalti de Cícero. Como mais nenhuma bola entrou durante o segundo tempo, a decisão foi para os pênaltis. Os pênaltis coube a Wagner, já nas cobranças alternadas, pegar o de Neto e fazer história com a camisa do Ituano.
Muita festa dos jogadores e da torcida que esteve presente no Pacaembu, comemorando o segundo título estadual do Clube de Itu em 67 anos de vida. Bom, meu caro Celso, eu vou contar uma coisa para você. O futebol brasileiro está precisando de um reajuste, né? de um aperto de parafuso. Principalmente o futebol paulista e esse futebol, vamos dizer assim, estadual, nesse campeonato estadual. Porque, de fato, quando todos os times ganham, o Corinthians nem entrou nessa final. Quando o Ituano vence, e o Ituano é um time armado para disputar 3 meses só de competição e depois se desmanchou inteiro, todos os jogadores foram atuar em outras equipes pelo Brasileirão, campeonato da primeira e da segunda divisão, quer dizer, foi um time de empresários, um time de ocasião. Bom, mas o trabalho lá em Itu foi muito bem feito, viu, Chico? Foi bacana, o Ituano venceu os grandes durante o torneio, durante toda a competição, venceu o São Paulo, criou até aquele mal-estar com o Mano Menezes, achando que o São Paulo tinha entregado para o Ituano para prejudicar o Corinthians, aquela história toda. Porque não foi verdade. Mas o Ituano venceu o Palmeiras, um jogo único. Venceu o Palmeiras no estádio do Pacaembu, então você tem que reverenciar. E depois venceu o Santos em 2 jogos, no Pacaembu. Quer dizer, venceu, conquistou a final, né? Passando pelo Santos, que era o grande favorito. Então você tem que reverenciar. O Ituano já havia sido campeão paulista numa outra situação, quando os grandes não fizeram parte do Campeonato Paulista, o Ituano foi o vencedor. E agora, dessa vez, não tem o que se discutir. Ganhou na boa e o Campeonato Paulista também deixou de ter aquela importância que tinha no passado. Hoje virou, na verdade, um grande estorvo para os grandes clubes. E o Campeonato Paulista, sim, espreme o calendário. Ok. Com a participação de 87 equipes, a 26ª edição da Copa do Brasil foi marcada por jogos emocionantes, viradas históricas e uma final inédita que fez Belo Horizonte virar a capital brasileira do futebol. 159 jogos, 435 gols, média de 2,74 gols por partida, grandes públicos e viradas. Não faltaram ingredientes para deixar a disputa do título da Copa do Brasil emocionante. A competição mais democrática do país chegou no ano de 2014 à sua edição de número 26, uma final pra lá de inédita, mas vamos com calma. A primeira fase começou sem grandes surpresas. Os clubes mais poderosos chegaram à etapa seguinte sem maiores percalços. A rodada também foi marcada por goleadas. Dentre elas, destaque para os 6 gols marcados pelo Internacional diante do Remo, em pleno estádio Mangueirão, no Pará. O mesmo Colorado cairia na terceira fase diante de um esforçado Ceará, que contou com um dos artilheiros da competição. O atacante Bill marcou 6 gols no torneio e sacramentou a vitória. Garantiu uma vaguinha nas oitavas e levou à loucura a torcida que lotou o Castelão, com mais de 46 mil fanáticos, maior público da Copa do Brasil. A artilharia foi dividida com Léo Gamalho do Santa Cruz e Gabigol do Santos, que também balançaram as redes por 6 vezes. E falando no peixe, a equipe chegou às oitavas depois de enfrentar times sem muita tradição. Situação semelhante à que viveu o São Paulo, que numa atuação lamentável tomou 3 gols dentro do Morumbi e perdeu de virada, sendo eliminado antes mesmo da fase final. É muito ruim. Eliminados na Libertadores, Cruzeiro e Atlético Mineiro entraram na competição nas oitavas de final e demonstraram a superioridade das equipes de Minas Gerais. A Raposa eliminou o pequeno Santa Rita de Alagoas, enquanto o Galo bateu o Palmeiras nos 2 jogos e avançou às quartas de final. Na mesma fase, o episódio mais lamentável desta edição do torneio aconteceu na Arena do Grêmio. Gritos racistas da torcida causaram a indignação do goleiro Aranha, que viu a equipe do Santos ganhar de 2-0. A equipe gaúcha foi desclassificada dessa edição pelo STJD, numa atitude inédita do tribunal. Assim, o Peixe passou direto para as quartas de final.
Já o Corinthians bateu uma das zebras da competição. O sonho do Bragantino acabou na Arena em Itaquera com uma derrota por 3-1. E essa será a mesma edição para ser lembrada pelas viradas. Ainda nas oitavas de final, o Botafogo perdeu o primeiro confronto diante do Ceará por 2-1 em pleno Maracanã. Mas no Castelão, a história foi outra. Depois de ficar em desvantagem no placar por 2 vezes, o time da Estrela Solitária bateu o Vozão por 4-3 e se manteve vivo na Copa do Brasil. As quartas de final chegaram com mais uma virada. Após perder do Corinthians por 2-0 na primeira partida em Itaquera, o Atlético Mineiro levou a decisão para o Mineirão. No confronto de volta, o Galo saiu em desvantagem e, numa missão quase impossível, marcou 4 gols e eliminou o Timão. Do outro lado da chave, o Flamengo não teve maiores dificuldades para eliminar o América de Natal. Já o Santos, com tranquilidade, passou pelo Botafogo com 2 vitórias. O Cruzeiro, que liderava o Brasileirão, não teve vida fácil diante do ABC. No primeiro jogo, deu vitória da Raposa por 1-0. Na partida de volta, a equipe mineira perdeu por 3-2 para os potiguares e só avançou na disputa pelo saldo de gols marcados fora de casa. E dentre os 87 clubes que começaram a disputa, os 4 melhores do Brasil já estavam selecionados. Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Santos protagonizaram as semifinais. No Maracanã, o rubro-negro venceu o Galo por 2-0, mas se enganava quem acreditava que a vaga estava garantida. Mais uma virada surpreendente quando o Atlético no Mineirão bateu a equipe carioca por 4-1. Do outro lado da chave, o rival mineiro bateu o Santos por 1-0 em casa. No jogo de volta na Vila, o Peixe deu trabalho e abriu uma vantagem de 2 gols, o necessário para chegar à final. Mas o atacante William marcou o gol que salvou a Raposa e nos minutos finais, cara a cara com Aranha, definiu a vaga para os mineiros. Estavam, enfim, definidos os finalistas da edição de 2014 da Copa do Brasil. E o que o torcedor poderia esperar de uma final inédita que tem na história 94 anos de rivalidade? Determinação, vontade, tem que ter vontade, guerra. É uma questão de humildade e uma questão de coragem também. Sempre vai ser grandioso, né? Qualquer Atlético Cruzeiro, porque existe muita tradição, muita rivalidade. De um lado, o futuro bicampeão brasileiro. Do outro, o último time brasileiro campeão da Libertadores. Na primeira partida, o Atlético mostrou que não se intimidaria e, com a torcida única a seu favor, bateu o Cruzeiro por 2-0 no Independência, palco de muitas conquistas do alvinegro mineiro. E estaria a final da Copa do Brasil definida? Ou o Atlético Mineiro provaria do seu próprio veneno e levaria a virada? Claro que está aberto, tanto é que se falou que nós revertemos 2 situações. O Mineirão foi o palco da guerra. A maioria cruzeirense assistiu ao único gol do Clássico Mineiro. Diego Tardelli marcou e definiu o Galo como campeão inédito da Copa do Brasil. Não somos pequenos, tá? Nós somos grandes. O Atlético Mineiro venceu a competição e confirmou Belo Horizonte como a capital brasileira do futebol. Ganhou a Copa do Brasil, como se diz no interior, o time mais empolgante foi o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro reverteu situações que pareciam impossíveis de você conseguir alguma coisa. No Corinthians perdeu 2-0 aqui em São Paulo, começou tomando de 1-0 lá em Belo Horizonte e fez o resultado que precisava, 4-1, de maneira incontestável. E a mesma coisa contra o Flamengo. E aí pega da decisão o melhor time do Brasil, maior rival e conquista, sabe, o título da maneira que conquistou. Eu, sinceramente,
tenho que reverenciar o trabalho do Atlético, que já ganhou uma Libertadores América, voltou a ser grande, o Atlético que era temido nos anos 70, viveu períodos, obscuros, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, chegou a cair para a segunda divisão. E agora volta ao cenário como um time realmente copeiro, ganhou Libertadores, agora ganhou a Copa do Brasil. E queria fazer reverência também a um técnico que para mim foi esquecido. Porque as pessoas tendem a falar mal daquilo que elas não conhecem ou não se lembram. Então o Levi Coupe sempre foi um técnico de muita qualidade. Aí foi para o Japão, ficou um tempo fora do país, voltou, aí eu ouvi aquelas coisas, está desatualizado, não conhece mais o futebol brasileiro. E ele deu um exemplo de que ele estava se atualizando sim, fora do país. Por isso que a gente viu um time ofensivo buscando o gol a todo momento. Celso, mas o Atlético Mineiro é um dos raros times do Brasil que está endividado até o pescoço e conseguiu todos esses títulos que você falou. Libertadores da América e agora conseguiu a Copa do Brasil e a classificação para a Libertadores. Mas está endividadíssimo. E pelo jeito vai continuar, porque vai ter que montar ou manter esse time que está aí, né, para a disputa da Copa da Libertadores. Quer dizer, foi justo. Inclusive o Liverpool tem um trabalho que a gente tem que aplaudir, porque ele pegou esse time do Atlético, largado pelo Cuca, né, que foi para a China, e implantou uma nova filosofia sem o Ronaldinho Gaúcho. Sem o Ronaldinho Gaúcho. Quer dizer, cortaram um gasto enorme pagando o salário do Ronaldinho Gaúcho, mas os outros salários estão lá em cima e eu não sei não. Eu temo pelo Atlético Mineiro nos próximos campeonatos, porque eu não sei, a dívida lá é muito alta e o clube não consegue, tem muito mais gasto do que lucro, né? Então vamos ver, tomara que não aconteça. Então, eu temo por dois times, o Atlético Mineiro e o Fluminense. O Fluminense é outro que também caiu de água abaixo, desmanchou-se, né? Não, o Fluminense então, tem costas quentes. Não sei se tem costa quente, não sei. No tribunal tem, mas não adianta nada. Você pode comprar até o juiz, ou até o juiz esse, do tribunal. Mas jogar bola, os caras não vão jogar, vai ter que ser o técnico armar o esquema, jogadores pôr o pé na bola. Alegria do torcedor do Galo na Copa do Brasil, festa também do torcedor cruzeirense que viu a equipe sobrar no Brasileirão ao conquistar o título com 3 rodadas de antecedência. Com 80 pontos, a Raposa bateu o recorde na era dos pontos corridos e terminou a competição com 10 de vantagem sobre o vice-campeão São Paulo. Defendendo o título brasileiro, o Cruzeiro iniciou o campeonato deste ano como grande favorito. Na estreia do torneio, a Raposa venceu o Bahia por 2-1 na Fonte Nova. Assumiu a liderança já na 6ª rodada na vitória por 2-0 contra o Sport. O time de Ricardo Goulart, Everton Ribeiro e companhia dava show dentro de campo, como nas vitórias por 3-0 diante do Flamengo e 5-0 sobre o Figueirense. O São Paulo trouxe de volta o ídolo Kaká através de um empréstimo com o Orlando City dos Estados Unidos. E o tricolor se tornou o maior adversário do Cruzeiro pela disputa do título. Após a vitória sobre o time celeste na 21ª rodada, os São Paulinos ficaram a 4 pontos do líder, a menor distância que chegaram da Raposa. A equipe de Muricy Ramalho, no entanto, tropeçou quando não podia e ficou com o vice-campeonato. Rival na briga pelo título, o Corinthians esperava se fortalecer com a inauguração da Arena em Itaquera. Na partida de estreia, jogo com o Figueirense e derrota por 1-0. A equipe de Mano Menezes lutou pela taça, mas perdeu fôlego na disputa e começou a aspirar apenas a classificação para a Libertadores. Na última rodada, não conseguiu ganhar a 3ª posição do Internacional. A vaga direta escapou de suas mãos e agora o time terá que participar da pré-Libertadores.
Após a parada para a Copa do Mundo, o Santos contou com a volta do ídolo Robinho, que trouxe ânimo para o time da Baixada. No entanto, nem o rei das pedaladas, nem a troca de Oswaldo de Oliveira por Anderson Moreira foram suficientes para dar ao Peixe uma vaga na Libertadores de 2015. A equipe terminou o torneio apenas na 9ª posição. No ano do centenário, o Palmeiras começou o Brasileirão sonhando com o título. Mas o baixo desempenho no começo da competição fez com que Gilson Kleina fosse demitido. Para seu lugar, foi contratado o argentino Ricardo Gareca, que foi mal, com 8 derrotas em 13 jogos e acabou dispensado com menos de 3 meses no clube. Dorival Júnior assumiu o cargo para arrumar a casa. Após um bom começo do novo treinador, o Palmeiras parou nos 39 pontos e o Z4 assombrou o time até a última rodada. A inauguração do Allianz Parque foi uma das poucas alegrias do palmeirense neste ano. Mas a felicidade foi interrompida com a decepcionante derrota para o Sport por 2-0. Gol do Sport! O empate com o Atlético Paranaense na última rodada e o triunfo do Santos sobre o Vitória rebaixaram o clube baiano e mantiveram o Verdão mais um ano na elite do futebol brasileiro. Além do Vitória, o Bahia também teve o rebaixamento confirmado na última rodada após a derrota para o Coritiba por 3-2. O ano foi péssimo também para a equipe do Botafogo, que chegou a dispensar 4 dos jogadores mais importantes durante o campeonato. Os cariocas acabaram rebaixados na penúltima rodada com 34 pontos. Na lanterninha do campeonato, o Criciúma caiu para a Série B com 2 rodadas de antecedência, conquistando apenas 32 pontos. Muito contestado durante a Copa do Mundo, o atacante Fred terminou 2014 como artilheiro do campeonato com 18 gols. 4 foram marcados nas 3 últimas rodadas e fizeram com que o centroavante do Fluminense se distanciasse do vice-artilheiro Henrique do Palmeiras, que marcou 16 gols. O Campeonato Brasileiro de 2014 também foi especial para o Meia Alex, ídolo de Palmeiras, Cruzeiro, Fenerbahçe e Coritiba. O jogador de 37 anos decidiu se aposentar dos gramados e fez sua última partida vencendo o Bahia no Couto Pereira. O Cruzeiro foi campeão com 2 rodadas de antecedência, vencendo o Goiás no Mineirão, e conseguiu ainda atingir uma marca histórica na última rodada. Alcançou o número de 80 pontos conquistados no torneio, quebrando o recorde que antes pertencia ao São Paulo. Na vitória de virada contra o Fluminense por 2-1, o time celeste pôde, enfim, receber a taça e soltar o grito de bicampeão. Celso Cardoso, é o tal negócio. Eu sei que nós vamos armar uma pequena discussão, mas eu não movo uma palha da minha opinião. O Campeonato Brasileiro, vencido pelo Cruzeiro, foi uma prova de que esse campeonato, quando tem um que dispara na frente, fica um campeonato chato e modorrento. Porque, por mais que a gente vibrasse, né, o Cruzeiro disparou desde o primeiro turno, o Cruzeiro já virou na frente, acho que estava uns 7, 8 pontos na frente do segundo colocado, que era o São Paulo. E manteve essa distância. E quando chegou na rodada finais, que o São Paulo se classificou em segundo lugar, abriu mão, liberou o Kaká, aí o São Paulo perdeu e ficou com uma distância enorme, com 8 pontos do primeiro colocado. Com 80 pontos, São Paulo ficou com 72, se me falha a memória. E aí, os outros dois ficaram com 69, o Inter e o Corinthians. E o Inter se classificou direto para a Libertadores por causa do número de vitórias. E eu acho que houve um desequilíbrio muito grande. Eu não sei qual é a vantagem desse campeonato de pontos corridos. A emoção foi assim: o Cruzeiro ganhou o campeonato. Aí, vamos ver agora quem fica em segundo. São Paulo ficou em segundo. Aí, vamos ver quem fica em terceiro e quarto.
Inter em terceiro, Corinthians em quarto. Aí vamos ver quem não cai. Quer dizer, é um campeonato que não diz nada com nada. Se você pegasse os 4 primeiros, ou pegasse o primeiro e o segundo e fizesse uma melhor de 3, nossa, ia lotar 3 vezes, uma vez o Mineirão, uma vez o Morumbi, né? Uma vez, sei lá, qualquer outro lugar aí do Brasil que fosse jogar. Era muito mais emoção e era muito mais bacana. Aí não ia adiantar nada no time abrir 10 pontos de vantagem, porque ele se planejou, porque ele montou um elenco, contratou jogador importante, porque em 2 jogos acontece uma catástrofe e acabou tudo. Eu sou, para esse tipo de situação, já existe a Copa do Brasil, que é mata-mata, que é eliminatório. Agora, campeonato mesmo tem que ser por pontos corridos. Eu não vejo modorrento como você. Pelo contrário. Eu vi emoção até o final. Tivemos briga por Libertadores América, Corinthians jogando no mesmo horário que o Internacional fazendo gol aos 48 ou 50 do segundo tempo. Briga para não cair, você teve lá Vitória e Santos, que foi um jogo emocionante, Palmeiras e Atlético Paranaense. Quer dizer, então você teve, e sem falar que em cada rodada é uma final. Quer dizer, os times precisam vencer se eles quiserem ser campeões. Agora, se vem naquele campeonato de mata-mata, que a gente já conhece, aí o Cruzeiro termina lá na frente com 20 pontos à frente do 8º colocado, pega um jogo só ruim, de repente uma jornada ruim, toma de 3-0, já era. Acabou. Quer dizer, todo então. Mas o futebol esse é bonito campeonato, por isso, Celso. Não é, Chico. O futebol é bonito esse campeonato por causa da emoção, acaba premiando o planejamento, que agora as diretorias precisam pensar em montar um elenco forte, em contratar jogador importante, senão ele aposta na sorte. Terminar em 8º, terminar em primeiro é a mesma coisa. Agora aqui não, para terminar na Libertadores, a briga que foi Libertadores, Grêmio, Internacional, Fluminense, até as últimas rodadas. O Corinthians ganhou do Grêmio aqui, conquistou a vaga. Sim, mas foi uma decisão. Aí é só decidir com o Inter, ficava em terceiro ou quarto. Só uma coisa, o campeonato de pontos corridos é assim, é um U. Começa aqui em cima, aí faz assim, e aí no final ele sobe de novo. Não é uma coisa constante que você... esse ano do Cruzeiro foi isso. Então quer dizer que foi um campeonato meio sem graça esse. E 80 pontos é ponto pra caramba. Aliás, parabéns Cruzeiro mais uma vez. Parabéns Cruzeiro, foi muito ponto. Hein? Quebrou o recorde histórico, né? Da soma de pontos. Fale conosco através do Twitter do programa. O endereço é twitter.com/gazesportiva. Lá você fica sabendo tudo que rola no Gazeta Esportiva. E você também pode rever os programas no site da TV Gazeta, endereço www.tvgazeta.com.br. Corrida de São Silvestre. Falta pouco para a prova de rua mais tradicional do Brasil. Hora de conhecer mais um personagem dos 90 anos da São Silvestre. A papagaio fêmea Lourinha é o xodó da casa onde mora a atleta Fabiana Cristine e o marido, o ex-corredor Daniel Lopes. A simples, mas confortável residência do casal de pernambucanos fica em Tremembé, cidade vizinha a Taubaté, no Vale do Paraíba. A escolha pelo local onde moram há 16 anos tem tudo a ver com a corrida. Todos os treinos são aqui. Quando a gente quer fazer uma temporada de altitude, a gente sobe para Campo do Jordão, né? Fica pertinho, lógico. Aqui nós estamos... Lá a gente sempre fala que a gente está num paraíso, porque está no meio Rio, São Paulo e lugar para treinar aqui temos de tudo. Altitude, aqui, tudo. Para você variar o treino. Variar o treino, tem vários percursos, tudo percurso de terra. Se quiser o asfalto, tem a rodovia, né, que sobe para Campo do Jordão e vai para Dutra, não tem problema aqui. A sala de troféus mostra toda uma vida dedicada ao esporte. Vamos botar acho que uns 25 anos de corrida. 25 anos de corrida, por 36 anos agora, mas é muito tempo de corrida. E aí tem essa sala aqui com esse monte de troféu, é a história de uma vida, então. É uma vida, é uma história mesmo que, quando eu tenho oportunidade de contar, eu sempre falo, é a minha história, né? Com tanta paixão por corrida de rua, é claro que a São Silvestre faz parte dessa história. A primeira vez na prova nunca se esquece, ainda mais quando os 15 quilômetros do trajeto foram vencidos por uma menina. Com 13 anos, vim de Recife, né? Descalça, corri minha primeira São Silvestre aos 13 anos. Fui 19ª no geral, ninguém acreditava. Primeira pernambucana a cruzar a linha de chegada com 13 anos de idade. O melhor resultado foi em 2008, quando Fabiana cruzou a linha de chegada em 2º lugar. Para a corrida deste ano, ela chega credenciada pelo título antecipado de campeã brasileira de corrida de rua.
Cheguei no título sem precisar da São Silvestre, mas vamos fazer ela de todo o coração. A estratégia esse ano vai ser, vamos terminar São Silvestre, independente de colocação, mas vamos tentar terminar São Silvestre porque, como eu falei, o ano foi muito cansativo, está sendo a última prova, a gente ainda estava em dúvida se ia entrar ou não. Eu disse, não, eu falei para o meu treinador, não, eu vou sim, vamos lá, vamos fechar com a São Silvestre. A São Silvestre de 2014 vai representar um marco na vida de Fabiana Cristini. É que a partir de 2015 ela vai se dedicar à maratona para tentar realizar o sonho de disputar a Olimpíada do Rio de Janeiro. A gente sempre está assim, vamos fazer subescadinha, vamos atrás do Pan-Americano ou Mundial para depois ir atrás do sonho olímpico. É a minha carta final, né? Porque teve anos de lesões que eu disse, vou parar para ter um bebê, tudo. Eu falei, vamos ver para 2016, quando passar 2016, parar para ter um bebê. Vamos ver se está tudo certo, fechar com a chave de ouro, que é os Jogos Olímpicos. Vamos continuar a escalar a nossa seleção do troféu Mesa Redonda. O craque de hoje já foi eleito o melhor jogador do planeta. E em 2014, apesar da passagem curta pelo futebol brasileiro, ajudou a equipe dele a ir longe no Brasileirão. Já sabe quem é o nosso segundo meio-campista? Flávio Prado, agora nós vamos conhecer os indicados à posição de segundo meio-campista. Posição segundo meio-campista. Kaká, São Paulo. Renato Augusto, Corinthians. Valdívia, Palmeiras. E o vencedor é... O vencedor é um jogador que faz muito sucesso no São Paulo, faz muito sucesso com o público feminino. Ele foi para a Europa, atuou no Milan 2 vezes, jogou pelo Real Madrid, também jogou pela Seleção Brasileira, onde ele foi campeão do mundo e agora disputou o Campeonato Brasileiro pelo Tricolor. O vencedor é Ricardo Isaacson dos Santos Leite, Kaká. O Kaká está nos Estados Unidos, vai jogar lá, vai trabalhar lá o ano que vem. Deixou uma mensagem para todos nós aqui do Troféu Mesa Redonda. Vamos ver. Olá Flávio, olá Michele, todos os amigos do Mesa Redonda. Infelizmente eu não posso estar presente para receber esse prêmio, mas gostaria aqui de agradecer muito por ter recebido, por ter, junto com os meus companheiros de São Paulo, ter feito um ótimo trabalho nesse período que eu passei aqui. E como reconhecimento, receber um prêmio como esse. Gostaria realmente de agradecê-los. Aproveito para desejar um Feliz Natal, ótimas festas e um ótimo ano novo a todos do Mesa Redonda. Muito legal. O programa de hoje fica por aqui. A nossa equipe deseja uma excelente noite de véspera de Natal para você. Curta com as pessoas que você ama e se for dirigir, não beba. A gente se vê amanhã a partir das 6 da tarde com um programa especial em que nós vamos reprisar a série Palmeiras 100 anos de lutas e glórias, que conta o primeiro centenário do Verdão. Boa noite. Tchau. Boa noite, Feliz Natal. Que essa noite esteja aí repleta de boas energias. Ô, Papai Noel.